Pois é, tem toda uma ciência por trás da motivação. A gente sabe o tipo de coisa que a gente pode fazer para ajudar a motivação a aparecer mais vezes. Só que por mais que a gente faça essas coisas, vai ter dia que ela simplesmente não aparece. E aí, como é que você faz? Você tem um monte de coisa para estudar, um monte de trabalho para fazer. Isso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá? Então, o que que a gente faz quando a motivação para estudar é simplesmente zero? Zero, zero, zero. Bom, é o que a gente vai descobrir aqui, né? A gente vai descobrir o que que você faz quando você tem que fazer alguma coisa, né? Porque a gente só vai fazer esse esforço se realmente tem alguma coisa na nossa cabeça, né? Alguma coisa para estourar na nossa cabeça. Um trabalho, uma prova, alguma coisa assim. Mas tudo que o seu cérebro e o seu coração, que não se entendem direito, querem é fugir para bem longe, né? Então, como é que a gente faz? Eu vou dar três dicas bacanas aqui para você resolver essa situação no momento mais imediato, tá? De uma forma mais rápida e se de duas formas mais rápidas. E se essas duas formas mais rápidas não resolverem, aí tem uma outra forma que vai demandar um pouco mais de trabalho, mas que pode ser bem interessante de você usar e que talvez você nunca tenha ouvido falar disso desse jeito. Então vamos lá. É, Antes de começar a falar quais são as três dicas, eu queria dizer que mais para o final do vídeo eu vou fazer uma discussão que eu acho super importante, porque eu vi uma pessoa dizendo que é impossível ter motivação verdadeira para estudar, que isso não existe, que ninguém gosta de estudar. E eu achei essa afirmação muito forte e muito complicada, tá? Então eu quero fazer algumas considerações sobre isso, porque tem tudo a ver com motivação, né? Tudo a ver com o tema que a gente está desenvolvendo desde a semana passada. Então vamos lá. A gente viu como que a gente pode trabalhar várias coisas da motivação, os três pilares da motivação, a longo prazo no vídeo da semana passada. Então, se você não viu o vídeo da semana passada e quer ver que pilares são esses e como que você atua sobre eles para aumentar os dias em que você está mais motivado e tal, os períodos de motivação, você vai no card que está aqui em cima, em algum desses lugares aqui, e você assiste o vídeo, porque vai ter lá várias coisas que você pode fazer para que a sua motivação apareça com mais frequência, certo? Mas como eu disse, tem hora que ela não vai aparecer, nem que você tenha feito todos os pilares lá, tá? E a primeira dica é muito, muito, muito simples. Simplesmente comece. Isso é a famosa lei da inércia lá da física. O que diz a lei da inércia lá da física? Que é a primeira lei de Newton, né? Diz que tudo que está parado tende a continuar parado. E tudo que está andando tende a continuar andando. Então, muitas vezes, você está com aquela preguicinha, alguma coisa assim, e aí você simplesmente não quer começar outra coisa. Né? Você não quer levantar, pegar o material e tal. Você está na inércia ali. E tudo que você precisa, às vezes, para começar e ter uma bela uma tarde de estudo ali de 2, 3, 4 horas, é simplesmente sentar e começar, tá? E essa é a primeira forma, tá? Muitas vezes funciona. Tem mais dois truques aqui, tá? O primeiro é o seguinte, ele tem a ver com o fato de que muitas vezes o que está fazendo a gente fugir daquilo que a gente tem que fazer é alguma coisa emocional. Ou você não gosta daquela matéria, ou você não gosta daquele professor, ou você está aborrecido com alguma coisa, ou você simplesmente está cansado e aí acha injusto ter que ficar se forçando a fazer uma coisa que você não está afim e tal. E tem um monte de coisas. Mas geralmente tem um fator emocional. E aí o que a gente faz quando a gente está capturado por uma emoção que não está ajudando muito na vida? A gente tenta trazer para o racional. E uma coisa muito simples que faz a gente acordar o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro aqui, da frente do cérebro, tá? Isso aqui é atrás da sua testa, isso aqui é a sua nuca, tá? Só para você se orientar. Então, o córtex pré-frontal é mais ou menos essa parte aqui.
E quando você faz alguma coisa que exige um pouquinho de raciocínio que seja, você dá uma acordada na sua racionalidade, tá? E uma coisa muito simples que ajuda nisso é você contar de trás para frente. Pode ser começar do 5, 5, 4, 3, 2, 1. Parece uma bobagem, ridículo. Mas você dá uma ativada ali na tua racionalidade e aumenta a probabilidade da razão prevalecer e você conseguir começar, né? Aplicar a tal da lei da inércia. E se você tiver realmente com muita resistência, você está imaginando uma tarde de horror, assim, de passar mal, de ficar ali morrendo de cansaço e tal, você tenta fazer um combinado aí com você mesmo. Faça aquilo que você tem que fazer por 10 minutos. Né? Às vezes você não sabe se é cansaço ou preguiça. Então você pode fazer o seguinte: tenta por 10 minutos. Se depois de 10 minutos você engatar e for embora, continua. Se depois de 10 minutos você perceber que você ainda não está conseguindo, você está morrendo de vontade de parar, você para. E aí é importante você cumprir, tá? Porque o seu inconsciente, ele é mais forte e mais esperto que você. Então, se você faz um combinado desse e não cumpre, tipo, força, passou os 10 minutos e você continua forçando, apesar de você estar sentindo que não está bem, que não sei o que, que não está funcionando, você está descumprindo um acordo com o seu inconsciente. E aí, os próximos acordos tendem a não funcionar, ok? Então, isso é uma questão bastante séria, não é brincadeira, não. Então, se você fez um combinado com você mesmo, por favor, cumpra. Se o combinado era que você ia tentar por 10 minutos e sentir se dava para continuar, você sente. Se você sentir que realmente não dá, você para, porque provavelmente você está muito cansado ou está com a cabeça em outro lugar e não vai produzir nada mesmo, então não adianta você ficar fazendo força, tá? Mas você tem a possibilidade de começar, pelo menos, para ver se a coisa engrena, certo? Usando aí a nossa famosa lei da inércia. Então, ou você chama a razão para acordar, ou você faz um combinadinho. Você pode fazer as duas coisas, né? Conta, assim, não, tudo bem, vou tentar por 10 minutos e tal. E aí você pode tirar proveito aí da lei da inércia. Então, isso é bem simples, mas muitas vezes funciona. Isso pode ser a diferença entre você perder uma tarde inteira de estudo e depois ter que ficar virando a madrugada para compensar, ou você simplesmente sentar, fazer o que tem que fazer e depois poder descansar em paz, sem peso na consciência, tá bom? Então, apesar de simples, pode fazer diferença. Outra coisa interessante, se nada disso aqui funcionar, você já deve ter ouvido falar alguma expressão nesse tipo, por que você está fazendo isso? Por que você estuda? Por que você está fazendo essa faculdade? Né? Em algum momento isso foi um sonho para você e você queria fazer e tal, e de repente você não está se sentindo motivado para isso, tá? Como eu disse, os motivos podem ser vários e pode não ter nada a ver com o curso que você escolheu, a profissão que você escolheu, nada disso. Pode ser simplesmente uma coisa momentânea. E muitas vezes você vai encontrar por aí as pessoas te sugerindo que você lembre de por que você está fazendo isso. Qual era a sua visão do futuro quando você se meteu nessa enrascada aí dessa faculdade? Tá? E isso é positivo, isso ajuda bastante porque te dá uma direção. E a gente sabe que a direção mexe com a nossa sensação de progresso, que é o principal pilar da motivação. Então, se você tem uma visão, né, que vai se formar naquela profissão, que vai atuar naquela profissão e tal, e tal, e tal, e tal, você vai progredindo, você vai vencendo os semestres, as matérias e tal, e você vai dando uma sensação de progresso. Claro que aqui num intervalo maior, né, porque até você terminar o semestre, não resolve o problema de hoje, que é fazer o trabalho que é para entregar semana que vem, né, ou até amanhã, né, como acontece muitas vezes, quando a pessoa entra em desespero. Tá, mas isso aqui, o que está acontecendo? Quando você usa esse tipo de estratégia, né, de visualizar o futuro que você sempre sonhou e associar isso com a tarefa que você tem que fazer. Isso aqui está mexendo com uma força muito importante para mobilizar a gente, que são os nossos desejos. Né? Normalmente, a gente escolhe lá a faculdade que vai fazer, a pós-graduação, não sei o quê, porque tinha algum desejo envolvido. E essa é uma força muito importante para nos mobilizar para a vida. Só que existe uma outra força
que é muito mais poderosa e que as pessoas não gostam muito de falar, mas que funciona muito bem, que é o medo, os medos que você tem. Então, o que que acontece? Quando a tua visão do futuro, aquele sonho que hoje, no dia que você tem que fazer o trabalho que a data para entregar é amanhã e você não está com a menor vontade, essa visão de futuro não está sendo suficiente para você se mexer, você pode usar o medo, porque o medo é 3 vezes mais forte do que o desejo. Não é à toa que as notícias são sempre negativas, porque a gente naturalmente se mobiliza mais pelo perigo do que pelas coisas boas, do que pelo desejo, tá? Isso tem uma explicação biológica, né, evolucionária, porque o que que acontecia quando a gente era lá das cavernas? Se você tinha dois estímulos, um que causava medo e um que causava desejo, você deveria escolher atender ao estímulo do medo. Por exemplo, tinha um tigre te rondando e tinha uma fruta muito legal no pé, muito bonita, assim, né? Com uma cara de gostosa. E você está com fome. Ao que você vai atender? Talvez, se você for parar para pegar aquela fruta, o tigre venha e te coma, né? Então é por isso que a gente evoluiu para ser mais sensível ao medo do que o desejo. Bom, dito isso, como é que você mobiliza esse medo a favor dos seus estudos que tem que acontecer hoje? Você pode imaginar o pior cenário. Porque uma coisa é você imaginar o que você quer no futuro, os seus sonhos, as coisas que vão ser legais e aquela coisa toda. Outra coisa é você imaginar o que, que pode acontecer se você continuar não querendo fazer as coisas que têm que ser feitas para você chegar nesse sonho, tá? Muitas vezes o pior cenário é bem horrível, tá? E isso aqui é muito poderoso. Tem um psicólogo canadense que diz que é bem legal você ter um chamariz lá na frente que faz você correr em direção a ele. Mas você vai correr muito mais se tiver um cachorro atrás de você querendo morder você. Então, esse é o papel de você imaginar o pior cenário. Não é deixar você mais desesperado do que você já está. É você falar assim, pô, eu não quero isso para mim. Eu não quero que as coisas deem errado. Então, eu vou lá e vou dar meu jeito, entendeu? Então, isso aqui é uma estratégia um pouco mais forte, mas que funciona bastante bem, tá? Então, tenha lá o seu chamariz, o seu sonho, siga esse sonho aí que você tem com essa sua profissão, mas também tenha um cachorro correndo atrás querendo morder o seu bumbum, certo? Então, essas são as estratégias assim para aquele dia que você realmente não está conseguindo se levantar da cadeira para fazer o que tem que ser feito e não tem jeito, tá? Agora, eu quero aproveitar aqui o embalo e comentar essa questão que eu vi num vídeo. Não vou ficar dizendo o nome da pessoa, porque eu não quero causar nenhum tipo de polêmica, mas eu vi uma pessoa dizendo que é impossível, um professor, tá? Não é uma pessoa qualquer, não um estudante, alguma coisa assim. Não foi um tweet de um estudante. A pessoa dizendo que é impossível você ter uma motivação verdadeira para estudar. Você nunca vai estar motivado para estudar. A pessoa falou nesses termos, você nunca vai estar motivado para estudar. Isso me leva a uma questão. Existe prazer em estudar? Né? Porque a coisa que está implicada nessa afirmação de que você nunca vai estar motivado, que você tem que dar o seu jeito, né? É que estudar nunca é prazeroso. Mas isso não é verdade, tá? E eu quero levantar algumas questões aqui em relação a isso. Por exemplo, aprender é um instinto natural que a gente tem. As crianças são extremamente curiosas. Eu nunca conheci uma criança que fosse apática diante do mundo, a não ser que ela tivesse com algum problema, alguma doença, uma desnutrição grave, alguma coisa, mas em geral o nosso cérebro gosta de novidades. Ele é seduzido pelas novidades, até porque ele precisa entender o mundo em que ele está vivendo para saber se esse mundo está favorável ou não está favorável, tá? Então, a novidade é uma coisa que normalmente nos estimula. E quando você aprende, você está o tempo todo lidando com novidades. Então,
se você se abre para isso, você tem sim prazer em aprender. Outra coisa, aprender é superar desafios. E não é à toa que os videogames, ou os games em geral, até jogos de mesa e tal, são tão famosos e tão adorados pelas pessoas. Porque a gente gosta de superar desafios. O que a gente não gosta, o que desmotiva, é aquele desafio que a gente acha que não consegue superar. Mas aquele desafio que a gente sabe que fazendo o esforço certo a gente consegue superar, ele é extremamente motivante. Então isso mobiliza as pessoas. Então, isso é um outro aspecto que você pode pegar e que você pode trazer aí para a sua aprendizagem e que realmente traz bastante prazer. E alcançar objetivos, né? Objetivos de curto, médio e longo prazo são coisas que te dão momentos de prazer e que o perseguir esse objetivo mexe com a questão da sensação de progresso. Então você tem aí duas vertentes para que você possa ter o prazer de estudar. Aqui no caso não está diretamente ligado ao ato de estudar, mas a novidade e o desafio estão diretamente ligados à aprendizagem, certo? E outra coisa é a sensação de competência, que a gente já viu que tem uma relação direta com a motivação, que a gente chamou lá de maestria, né? Porque é o termo que se usa na literatura. Mas a sensação de que você faz bem uma coisa e que você está melhorando, as duas sensações são muito boas. E quando você estuda, e esse estudo rende, esse estudo produz resultados, essa é a chave, né? Produzir resultados, a tua sensação de que você está ficando cada vez mais competente, ela é muito boa. Quando você consegue fazer uma coisa que antes você achava que nunca ia conseguir, quando você consegue resolver um problema, quando você consegue finalmente entender um conceito, essa sensação é muito boa. Então, daí você também deriva prazer. Então, essa premissa de que não é possível ter prazer em estudar, ela simplesmente não se sustenta, tá? Por isso, portanto, eu digo que é possível sim você ter motivação para estudar. Não sempre. Vai ter dias que outras coisas da vida vão te tirar a motivação. Mas você consegue sim tirar prazer do ato de estudar em si, pela aprendizagem, não pela nota, não pelo sei o quê, mas pela aprendizagem, pelo desafio, pela sensação de vitória quando você consegue fazer alguma coisa que antes você não conseguia, tá? Tudo isso é extremamente prazeroso, certo? Qual é o real problema que faz com que a maioria das pessoas afirme que não gosta de estudar? Ou que estudar é chato, ou que estudar é cansativo, que não sei o quê. O maior problema vem do ensino tradicional. O ensino tradicional coloca a gente numa situação, durante muitos e muitos anos, anos demais, em que a gente cria um monte de associações emocionais negativas com a coisa do estudo. Porque é nota baixa, é bronca do professor, é a sensação de incompetência, porque tudo que importa é o que você erra, não o que você acerta. Tá? Então, é aquela coisa, né, que o foco no negativo é sempre maior. Isso já é uma tendência. No ensino tradicional, isso é extremamente reforçado. O erro é punido, dizendo que o erro é parte do processo de aprendizagem e tal. Então, você vai colecionando ao longo da sua vida de estudante um monte de associações negativas com o ato de estudar, né? E, além do que, você não aprende a aprender. E quando você não aprende a aprender, você se sente incompetente em aprender. Tá? Então, o real problema está na forma como o ensino tradicional apresenta o estudo para você. Porque, na verdade, se você estuda do jeito certo, se você consegue produzir resultados, se você consegue superar os desafios que são colocados na sua frente, alcançar determinados objetivos e ver as novidades, né, as coisas surpreendentes que aparecem a todo momento quando você está numa situação de aprendizagem, você sim sente prazer no ato de estudar, independente de qualquer outra coisa, certo? Então, eu queria fazer essa defesa aí de que estudar pode sim ser uma coisa bastante interessante, bastante prazerosa. E falei que o foco, uma das coisas importantes é que você obtenha resultado. Porque você não vai se motivar quando você faz uma coisa que não dá resultado.
E o que não dá resultado? É estudar errado. É não entender como o seu cérebro funciona e fazer tudo errado, que é o que acontece na escola 90% dos casos, das vezes, do tempo que você está lá, certo? Então, se você está interessado em descobrir pequenas coisas como as de hoje, que produzem resultados imediatos ou de médio e longo prazo, tá? Você vai com certeza gostar bastante desse e-book aqui, que é o 16 dicas simples e práticas para aprender mais rápido e melhor. Mas Ana, como é que eu consigo esse e-book? Você vai no link que está aqui embaixo do vídeo e clica lá, você vai fazer um cadastro e baixar o seu e-book. Vai aprender 16 formas variadas de você melhorar a sua capacidade de aprender e aumentar a sua relação de prazer com a aprendizagem e, com isso, no final das contas, se sentir mais motivado para estudar mais e mais. Estudar e aprender, né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Vai lá baixar o livro, ele é muito legal, tá? Se você não assistiu o vídeo sobre técnicas de você trabalhar com a sua motivação mais a médio e longo prazo, veja lá no card. E eu espero você no próximo vídeo. Não esquece aí de dar o joinha se você gostou das coisas que eu falei aqui, se você concorda comigo que dá sim para ter prazer em aprender. Dá um joinha. Se você discorda, comenta aí por que você discorda. Pode dar um dislike, não tem problema. A gente quer mesmo ter uma medida coerente do que está funcionando aqui, né, do que vocês gostam de assistir. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque semana que vem tem mais vídeo. E eu sou Ana Lopes e eu acredito que a gente pode e deve redescobrir o prazer de aprender que a gente tinha quando a gente era criancinha, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau!